Now let's go meet some nice policemen. They're good guys. Come on, let's go. I'm the bad guy? Yeah. How'd that happen? Recentemente eu tava reassistindo um filme que é um filme que eu gostava muito quando eu era mais jovem, né, que é o filme chamado Falling Down em inglês, né, que em português foi traduzido como Um Dia de Fúria. Pra quem não conhece a história do filme, ela é a história de um cara interpretado pelo Michael Douglas, que ele um dia no trânsito ele simplesmente se revolta, ele larga o carro e ele começa a andar pela cidade e encontrar problemas, né, na cidade, que coisas que estressam ele, e ele vai cada vez mais enlouquecendo, né, indo cada vez mais a consciência dele vai indo por água abaixo. Ele vai sendo cada vez mais uma pessoa mais amargurada, com mais raiva internalizada, ao ponto dele, em determinado momento, começar a se vestir de forma militarizada e começar a andar com armas na rua, explodindo coisas, destruindo coisas, puxando arma para pessoas civis normais, pessoas que não estavam nem ameaçando ele, né? E a gente vai vendo esse declínio da mente dele com o passar do tempo. Né? A primeira vez que ele sai do carro, ele vai andando, ele vai até uma loja. E ele queria uns trocados para poder usar o telefone público. O dono da loja ele se recusa a dar para ele trocados, dar alguma coisa para ele fazer a ligação. E fala que ele só vai poder se ele comprar. Aí ele se oferece para comprar alguma coisa, uma lata de Coca-Cola. E o dono fala o valor da lata e ele percebe, não, mas esse valor aqui não vai dar pra conseguir o troco pra fazer a ligação. Aí, nisso eles começam a discutir, ele discute com o dono da loja, e o dono da loja vendo que ele tá irritado, pega um taco de beisebol e tenta agredir ele. Só que ele consegue pegar o taco, ele meio que fica dominante em cima do dono da loja, começa a quebrar a loja toda e fala, quanto vale isso aqui? Vale tanto, muito caro, pá, quebrou. Logo depois, ele tenta ficar sentado num banco de uma praça e novamente ele é agredido, ele meio que encontra com bandidos que querem que ele pague uma taxa para poder passar por onde ele tá ficando. Porque lá é a área da gangue deles e eles não podem deixar ele lá. Então o que ele faz é ele começar a discutir, falar que não vai pagar. Eles começam a querer a maleta dele, e essa é uma parte importante do filme, eles querem a maleta dele. E ele decide que ele não vai dar a maleta dele de jeito nenhum. A maleta é dele, é o trabalho dele, ele não pode entregar a maleta. E a parada que você começa a pensar, por que será que tem dessa maleta que é tão importante pra ele, né? Que ele faz tanta necessidade assim dele querer manter a maleta com ele. Os bandidos eles apontam uma faca pra ele consegue, com o taco de beisebol que ele tinha pegado na loja anterior, nocautear o bandido e pegar a faca dele. E aí a gente vê uma parada temática do filme que é muito interessante, que é esse lance da evolução, né, do armamento dele. Que ele começa desarmado, aí ele pega um taco de beisebol. Aí depois ele pega uma faca. E a gente parte pra próxima cena, que é o assaltante, o ladrão que tentou roubar ele. Ele volta com amigos, com uma gangue bem armada, pra tentar, procurando ele pela rua, né, e metralhar ele do carro. Eles não conseguem acertar e acabam sem querer, por acidente, batendo o carro. E nessa batida, o personagem do Michael Douglas, ele se aproveita da situação, vai lá e consegue roubar as armas que eles estavam usando. Mais uma vez, ele foi evoluindo o armamento que ele tinha. Até então, ele só tinha se encontrado com minorias, né? O dono da loja era um imigrante asiático, coreano. E os assaltantes, os gangsters, eles eram minorias, né? Eles eram um grupo de mexicanos, ou latinos, alguma coisa assim. Então, muito interessante o próximo ponto da onde ele vai, que ele vai para uma loja de equipamentos militares, né? Ele vai se esconder, porque aí está sendo procurado. O dono da loja vai lá e tenta esconder ele, tenta ajudar ele. Aí eles vão conversar e o dono da loja revela a verdade, que ele ajudou ele porque ele é um nazista, um cara extremista, que acha que o personagem de Michael Douglas é um amigo dele, é um cara que também pensa como ele, que também odeia minorias, porque até então ele só tinha lutado contra minorias. E o personagem de Michael Douglas ele fala a verdade, eu não sou um extremista igual você, eu não sou um cara que está cheio de ódio, eu sou um americano que está com raiva da situação em que chegamos. Então, mais uma vez, ele é ameaçado, dessa vez pelo dono da loja, ele começa uma confrontação com o dono da loja, e ele consegue derrubar o cara. E é aí que ele consegue esses equipamentos militares, né, dele, que ele tanto queria, né, que a gente começou a falar no começo que ele ia evoluir cada vez mais. Ele agora finalmente está com uma bazuca, um lança-mísseis, né. E essa é a evolução do personagem. Chega nesse ponto, a gente vê finalmente o que ele se tornou. Ele se tornou esse cara muito mais frio, muito mais odioso, com muito mais raiva,
que agora sim assumiu completamente a pecha de militar, né? Ele botou uma roupa militarizada, ele pegou uma arma de verdade, uma arma perigosa, uma arma de destruição em massa, e foi pra confrontação. Quando você é novo, você assiste esse filme, você percebe que ele tem certas razões no que ele faz, por mais que durante o filme a gente perceba que ele tá com a mente se deteriorando, ele não tá mais tão consciente do que ele tá fazendo. E essa mudança na mentalidade do personagem se faz clara numa cena específica em que ele encontra com um pedinte, né, um morador de rua que começa a pedir dinheiro pra ele. Ele fala que não tem. Aí o morador de rua ele começa a exigir, ele começa, ao invés de pedir, ele começa a exigir que ele dê alguma coisa porque ele parece que está numa situação melhor do que a do morador de rua. Aí ele fala: "Você está com duas bolsas, né, uma bolsa de armas e a bolsa dele de trabalho. E eu não tenho nenhuma. O certo era que você ficasse com uma só." E essa é uma parada muito interessante de assistir, porque você percebe que existe uma dualidade ali que está sendo imposta, que é o seguinte: é, a bolsa de armas, ela representa essa pessoa que ele vai se tornar. É a escolha, né? Você vai escolher essa bolsa de armas ou essa bolsa aqui de trabalho que você estava usando. Então, uma parada que, se fosse uma situação real, mas como uma situação metafórica, né? Faz muito sentido. É, ele entrega a bolsa dele de trabalho pro morador de rua e fala: Você tem razão, pode ficar com a minha bolsa." E ele fica só com a bolsa de armas. Aí o mendigo abre a bolsa dele e descobre que não tem nada de valor dentro da bolsa dele. A bolsa dele não tem nada que seja valioso dentro. Então por que que ele fez tanta questão naquela cena do assalto de não entregar a bolsa? Por que que ele fez tanta questão de não entregar a bolsa de trabalho dele? Porque ele ainda estava apegado à imagem de trabalhador. Ele queria insistir que ele ainda era só um trabalhador. Abandonar a bolsa do trabalho dele significava que ele ia abandonar a vida de trabalho dele. Era uma escolha que ele estava fazendo ali de deixar de ser essa pessoa, esse trabalhador operário com roupa de. Uma roupa social, com toda essa caracterização, para se tornar essa versão militarizada, essa versão odiosa que ele não queria virar. E outra cena que também é um pouco simbólica, né? Ele encontra do lado de fora de um banco um homem protestando, falando que o banco, depois de 7 anos dele como cliente do banco, o banco se negou a dar para ele o empréstimo, falando que ele era economicamente inviável. E essa cena tem uma tematicamente muito interessante, que você percebe que, com exceção do cara que tá fora do banco ser negro, ele é exatamente igual ao protagonista. Ele se veste exatamente igual ao Michael Douglas, até a gravata deles é igual. O que que significa? Isso significa que essa pessoa ele é uma representação do que o personagem do Michael Douglas também é. Ele mostra: olha só, é isso aqui que vai acontecer com você se você se opor de forma pacífica. Se você só protestar. A polícia vem, prende o protestante, o manifestante, bota ele no carro e, antes dele ir embora, ele grita pro Michael Douglas: "Lembre-se de mim." Então é feita toda essa construção para mostrar que só existem dois caminhos pro personagem de Michael Douglas. Ou ele aceitar tudo o que acontece com ele calado, ou ele vai preso se protestar pacificamente. Ou ele vai ser morto se ele ir contra, que foi o que aconteceu no final do filme. Ele vai contra violentamente a civilização e o que acontece é que ele é morto. Ele decide não se entregar porque não existia vida para ele se ele se entregasse. Ele não aceitaria viver atrás das grades. Então o que acontece no filme é essa ideia de tentar mostrar que a solução melhor para a civilização, para todas as pessoas que têm alguma revolta contra o que está acontecendo no mundo moderno, é a seguinte: fique calado, não reaja. Isso é uma parada que, quando você assiste filme mais velho, você entende o que eles querem dizer com isso, você começa a perceber que esse filme é uma propaganda. É uma tentativa de te mostrar que não existe solução. Não se revolte pacificamente e não se revolte de forma violenta, porque não vai ter solução. Fique quietinho, ature tudo que você tem que aturar. Esse é o tipo de mensagem que Hollywood, que a mídia em geral quer passar pra você. Que você não deve se revoltar, que você não deve lutar contra o status quo, que você não deve demonstrar sua raiva, demonstrar que você está correto no que você faz. Aí cabe a você decidir ou não se você vai seguir o que a mídia está te ordenando ou não. E é isso aí, o vídeo por hoje vai ficar aqui. Se você gostou, se assistiu até aqui, por favor, deixe seu like, comenta aí se for possível. Aqui em cima a gente tem um QR Code, na verdade não sei se está aqui ou aqui, acho que é aqui. Aqui em cima a gente tem um QR Code para você fazer uma doação pro canal. Lembrando que a gente não está monetizado ainda. Então qualquer valor ajudaria a manter o canal no ar. Muito obrigado quem assistiu até aqui.
Se você tem uma coisa a acrescentar no vídeo, os comentários estão sempre abertos. Pode deixar seu dislike, seu like. Muito obrigado, valeu, então, fui!